Vamos dar início à sessão solene em homenagem aos 64 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Passo Fundo. A proposição desta solenidade é uma iniciativa do vereador Gilmar Fuga Júnior, com o objetivo de reconhecer o trabalho desenvolvido há mais de 6 décadas pela entidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui 9 congregações em diferentes bairros de Passo Fundo, totalizando mais de 5.000 membros. Também tem atuação regional, abrangendo congregações de Erechim, Marau, Lagoa Vermelha e Carazinho. A entidade desenvolve diversas ações comunitárias, principalmente através da ONG Mãos que Ajudam. Entre elas figuram atividades como limpeza de espaços públicos, revitalização de escolas e praças, doação de sangue e arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para desabrigados. Neste momento, convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta noite. Para coordenar os trabalhos, convidamos a segunda secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, vereadora Ada Munareto. Representando o Poder Executivo, convidamos o secretário de Transparência e Relações Institucionais, Leandro Rosso. Convidamos também o presidente da Estaca Passo Fundo, Jefferson Marcolino. Também chamamos o presidente da Estaca Passo Fundo Sul, Lucas Bortolini Ceruti. Convidamos ainda o bispo Mateus Bortolini Ceruti. E chamamos também o bispo Glauber Oliveira. Registramos a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Luiz Rufa Soldá, Edgar Gomes, Eva Valéria Lorenzato, Felipe Manfroy, Gilmar Fuga Júnior, João Pedro Nunes e Ronaldo Rosa. Os demais vereadores, em virtude de outros compromissos previamente agendados, não puderam se fazer presentes. Registramos também a presença do coordenador da Defesa Civil, Fernando Carlos Bica. Agora, para conduzir a solenidade, passamos a palavra à vereadora Ada Munareto. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e glorificada,
própria natureza. És velho, és forte, pálido, um colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, detém e vende agora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição do vereador Gilmar Joel Fuga Júnior, com a finalidade de homenagear os 64 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Passo Fundo. Agora, convido o vereador Gilmar Fuga Júnior, proponente da homenagem, para que faça uso da tribuna pelo tempo regimental de até 15 minutos. Vereador Gilmar, a tribuna é com Vossa Excelência. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, aos vereadores, a nossa gratidão por se disporem a estar conosco essa noite. Sejam todos bem-vindos, e eu gostaria de iniciar a nossa fala abrindo o livro de Mórmon e recitando no livro de Jacó, capítulo de número 3, o versos de número 1. Mas eis que eu, Jacó, desejo falar a vós, que sois puros de coração. Confiai em Deus com a mente firme e orai a Ele com grande fé. E Ele consolar-vos-á nas aflições e defenderá vossa causa e enviará a justiça sobre os que procuram a vossa destruição. Nós iniciamos nesse momento, através da nossa fala, colocando o vídeo institucional da igreja. Aqui diz bem-vindos. E aqui também, e em todas as capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é sincero. Bem-vindos! Venha fazer amigos e ajudar amigos. Venha se divertir e servir e amar e aprender e amar um pouco mais. Bem-vindo a uma igreja em que os membros se comportam como uma grande família e sentimos que realmente somos. Porque foi isso que Jesus ensinou: a amar uns aos outros, a aliviar os fardos uns dos outros e tentar todos os dias ser um pouco melhores, um pouco mais gentis, um pouco mais acolhedores.
porque foi isso que Jesus ensinou. Ele pode te fazer uma pessoa melhor e você pode fazer que sejamos uma igreja melhor. Com foco em ações humanitárias envolvendo programas que vão desde o lado espiritual até o ensino de idiomas, passando pela capacitação profissional, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias celebra 64 anos de atividades no município. Atualmente ela possui 9 congregações em diferentes bairros de Passo Fundo, totalizando mais de 5.000 membros. Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está na comunidade de Passo Fundo há 64 anos, comemorando esse ano. E o nosso grande objetivo é ajudar a comunidade em geral, especialmente indivíduos e famílias, a se aproximarem do Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos que por meio dessa aproximação e crença no Salvador Jesus Cristo, nós podemos nos tornar melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos e vizinhos, inclusive. Então, o nosso papel é ajudar no desenvolvimento espiritual, né, no sentido de se aproximar de Jesus Cristo, de fazer com que você possa estudar as Escrituras, frequentar a igreja por meio da adoração que é feita todos os domingos, né? Então, em todas as capelas, elas são abertas para visitantes, para que possam partilhar do sacramento, né? Ou a Santa Ceia, né, também conhecida, nos domingos em que nós fazemos essa comunhão. Então, por meio dessas coisas, nós acreditamos que a família ela é fortalecida no seu ambiente. Eu pude adquirir meu próprio testemunho e eu pude servir uma missão na Argentina, Buenos Aires Leste. E esse trabalho missionário é um trabalho muito importante aqui na Igreja de Jesus Cristo. Não, porque é um trabalho onde a gente pode trazer a felicidade para a vida das pessoas. Não, a gente é chamado para convidar as pessoas a vir a Cristo, não por meio do seu evangelho restaurado. Não, assim como mudou a minha vida, eu quero que outras pessoas também pudessem mudar delas. Por isso que eu servi por 1 ano e meio como missionária da Igreja de Jesus Cristo. A gente acorda bem cedinho, às 6h30 da manhã. A gente se prepara para o dia, não? E depois, a partir das 10 horas da manhã, a gente sai e começa a falar com todos, não? A convidar todos a que possam vir na igreja, conhecer e sentir o verdadeiro amor de Cristo, não? Então a gente está aí falando com todas as pessoas, compartilhando esse evangelho restaurado. Uma das vértices do trabalho da igreja é o projeto desenvolvido através da ONG Mãos que Ajudam, que realiza ações de cunho humanitário, que passa por revitalização de espaços até arrecadação de produtos para desabrigados. Eu faço parte do Mãos que Ajudam, que é esse símbolo aqui, e Mãos que Ajudam é um projeto nacional, e tem local também. A gente faz projetos em escolas, pinturas, concertos hidráulicos, concertos de toda a parte que precisa. Onde é necessário, a gente ajuda. Por exemplo, a gente desfilou já para a Defesa Civil, como um braço da Defesa Civil. Já ajudamos várias vezes em enchentes, e tem alguns setores dos Mãos que Ajudam que faz, a pedido, faz doações. Nós fizemos várias doações a hospitais, a casas que a gente conseguimos alimentos para a PECAM, por exemplo, que trabalha com crianças com câncer, né? Então a gente convida todos os parceiros, onde depende o material que precisa, a gente vai de atrás dos parceiros. Todos são parceiros para nós, na sociedade de Passo Fundo. A gente tem visto as calamidades e a melhor coisa é um ajudar o outro. E através do programa Mãos que Ajudam, é isso que acontece, é servir o próximo, e a gente vê a alegria dos que recebem e a alegria dos que dão. E os dois saem abençoados e felizes, isso importa. Outra ação na qual a igreja é envolvida trata no auxílio em descobrir parentes distantes ou em saber sobre a árvore genealógica de alguém junto ao site Family Search. Um dos programas que a gente tem aqui na igreja, né, é o Centro de Family Search, onde ele é aberto para a comunidade e todas as pessoas elas podem entrar na sua árvore genealógica, descobrir, procurar documentos
São documentos que tem de todo mundo, e a gente pode buscar esses documentos e anexar eles dentro da nossa árvore genealógica, dentro dos nomes que a gente tem. Então, é uma ferramenta que é para a comunidade, é aberta para todo mundo, encontrando nomes, às vezes pegando documentos que tem que não são tão legíveis, a gente também pode ir lá e ajudar a transcrever ele, né? Isso chama indexação. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente tem aqui para ajudar a gente a saber quais são as nossas raízes. Os missionários e demais membros valorizam as iniciativas da entidade voltadas a programas de capacitação pessoal e profissional, chamado Programas de Autossuficiência, em que eles entendem contribuir para o crescimento pessoal. Esses programas não são específicos apenas para membros da igreja e a gente ajuda na parte da autossuficiência. E o bacana é que, assim, a autossuficiência, quando a gente fala, é englobar a tudo, né? Tanto a parte financeira dessa pessoa, quanto a parte emocional e intelectual dela. E quando a gente fala de intelecto ou para melhorar o financeiro, a gente precisa melhorar, às vezes, a parte de dentro, ou até a mesma educação dessa pessoa. E é onde vem esses dois programas, tá? Então, são duas áreas grandes dentro da autossuficiência, que é a parte da autossuficiência, onde vem a educação dela, né, e o financeiro, e os serviços familiares, que é a parte emocional dessa pessoa. Então, a autossuficiência, ela vai ajudar como programas para a pessoa começar a empreender no seu negócio próprio, ou melhorar o seu negócio próprio também, assim como ingressar numa faculdade, e seja ela tanto aqui do Brasil como estrangeira. A gente tem programas como o Path e o Worldwide, que a gente ajuda a pessoa a aprender o inglês, a se educacionar não apenas no inglês, mas também na área que ela quiser. Eu fui uma pessoa que estava primeiro do outro lado, que recebia ajuda. E aí, quando eu me vi dentro de uma comunidade, em pessoas que estavam com as mesmas necessidades que as minhas e conseguiram se curar, eu consegui ter uma motivação e uma mudança muito maior. E aí veio um resultado. Eu comecei a me tornar a pessoa do outro lado, que ajudava a incentivar pessoas que pensavam que era o final do caminho. Então, essa é a minha maior lição, fazer com que essas pessoas consigam compreender que elas podem mudar. Com a série de ações promovidas pela igreja, o que os membros entendem ser o grande diferencial é o proporcionar o exercício da fé e propagar a mensagem cristã. Ao entender a expiação de Cristo, ao poder se arrepender, ao poder seguir a Ele e seguir o Espírito Santo, não que a gente ganha quando a gente é batizado. E ao ser batizado, a gente recebe esse Espírito para que a gente possa saber o caminho que a gente tem que tomar. E ao saber o caminho que a gente tem que tomar, a gente encontra essa felicidade, essa alegria verdadeira. Não algo momentâneo, mas sim algo eterno. Então nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que ela é a palavra de Deus e também acreditamos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. O livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Então o objetivo é mais um testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O livro de Mórmon, ele foi escrito por profetas antigos das Américas. Por meio desses dois testemunhos de diferentes povos, nós sabemos que Jesus Cristo nos ama, que Ele fala com todos os povos e que Ele continua falando conosco mesmo nos dias atuais. Ao lermos os dois livros juntos, nós podemos conhecer a plenitude do Evangelho, né? As doutrinas e princípios necessários para que um dia nós possamos voltar a viver na presença de Deus. Nós acreditamos que por meio dessa união familiar, tudo o resto vai modificar, né? Tanto o aspecto profissional, o aspecto educacional, o seu aspecto físico, o seu desejo, sua motivação em fazer outras coisas, é muito influenciado pelo seu aspecto espiritual. Senhores e senhoras, em algum pouco tempo que nos falta, eu gostaria de falar sobre a vocação de cada um. Essa igreja, eu senti um pouquinho de temor quando nós desejamos fazer essa linda homenagem. Porque é uma igreja que tem um coração cheio de Deus. E quando uma igreja tem o coração cheio de Deus, ela não chama para si o reconhecimento, mas coloca esse reconhecimento para Deus. Hoje nós estamos celebrando a vocação e os propósitos de fé de cada homem e de cada mulher que está aqui. Pois 64 anos de história, uma história
que faz as pessoas voltarem a sonhar, que faz as pessoas restaurarem as suas vidas, que fazem as pessoas restaurar as suas famílias, ela é digna dessa homenagem e ela é digna de reconhecimento de toda a sociedade passofundense. Hoje, essa homenagem é para que cada um de vocês que está aqui essa noite possa compreender qual a sua parte dentro do reino de Deus, qual a sua parte na construção de pessoas baseadas na fé. Hoje nós celebramos toda a história, a dedicação, todo o tempo em que vocês investem para salvar vidas, para restaurar famílias e colocarem as pessoas na direção de Deus. Então, hoje, gente, eu gostaria de parabenizar a toda a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gostaria de parabenizar a ONG, pois vocês sabem, e os que não sabem, vereadora Eva, essa igreja salvou muitas vidas no tempo da pandemia, doando respiradores por todo o nosso Brasil. Essa igreja salvou muitas crianças quando doou aparelhos extratores de leite materno para mães que não poderiam também amamentar seus filhos. Essa igreja alimentou a cidade de Passo Fundo quando as enchentes chegaram e a política pública não acessava todas as pessoas com recursos para matar a sua fome. Essa igreja é verdadeiramente a igreja que manifesta o propósito de Deus na terra. Meus parabéns, que Deus continue abençoando, dando força, sabedoria e distinção a cada um que faz parte dessa igreja. E para nós finalizarmos, para a glória de Deus, nós vamos deixar aqui a mensagem do presidente da Câmara de Vereadores, que ele deixa para vocês. Boa noite, senhores. Vereador Gil Krug aqui, presidente da Câmara de Vereadores. Gostaria muito de estar presente essa noite aí, mas infelizmente a agenda é corrida. Tive outro compromisso, mas estou passando especialmente para parabenizar os senhores, em nome do presidente Jefferson, a Estaca Passo Fundo, em nome do presidente Lucas Ceruti, a Ala Passo Fundo Sul, e também parabenizar o meu colega Gilmar Fuga, que propôs a homenagem às duas alas da nossa igreja aqui do município de Passo Fundo. Para alguns dos senhores devem me conhecer, eu fiz questão com certeza de me manifestar, queria realmente estar presente hoje aí, mas a agenda realmente é apertada, pois eu sou mórmon, só infelizmente agora me encontro inativo, minha família inteira é mórmon, minha avó Terezinha, meu falecido avô Antílio Alves Ramos, que nos colocaram dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e qual temos a doutrina até hoje. Infelizmente, apenas por circunstâncias, estou um pouco afastado. Mas, principalmente, estou passando para parabenizar todos os senhores SUD pelo reconhecimento, pelo serviço desempenhado, pela parte social que fazem junto ao município de Passo Fundo, que fizeram hoje os senhores estarem aí. E eu realmente, mais que ninguém, sei do comprometimento, da veracidade do Evangelho e do compromisso que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem com a sociedade em geral. E uma coisa que eu levo para a minha vida inteira realmente é NF 37, qual eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar o caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E isso, com certeza, é um dos princípios que me norteiam da vida, que eu levo do livro de Mórmon para a minha vida no dia a dia. Então, parabéns, senhores, aproveitem a homenagem e sintam-se dignos desse reconhecimento que a Câmara de Vereadores faz para os senhores. Forte abraço, meu muito obrigado. Meu muito obrigado a Deus e muito obrigado a todos vocês por me dar o privilégio de honrar as suas vidas, honrar seus ministérios e honrar as suas histórias dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigado e Deus abençoe. Para simbolizar e registrar a homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Passo Fundo.
Solicito que o mestre de cerimônias, Mateus, proceda com a leitura da placa concedida nesta noite. Sessão solene. A Câmara Municipal de Passo Fundo, através da iniciativa do vereador Gilmar Fuga Júnior, do PSB, tem a honra de conceder esta homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como forma de reconhecer os 64 anos de atuação e pelas relevantes contribuições à comunidade por meio de ações solidárias e de cidadania promovidas em nossa cidade e região. Passo Fundo, 14 de maio de 2025, assina o presidente Gil Krug. Convido os vereadores para que aqui na frente da mesa oficial possam fazer a entrega da placa em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Passo Fundo. Também convido aos homenageados que estejam se dirigindo à frente da nossa mesa diretora. Agora, convido para que façam uso da tribuna na homenagem desta noite os representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Passo Fundo, iniciando pelo nosso bispo, Mateus Bortolini Cerutti, na sequência, o bispo Glauber Oliveira, e finalizando, o presidente da Estaca Passo Fundo Sul, Lucas Bortolini Cerutti, pelo tempo regimental de até 15 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora, os demais vereadores que estão presentes. Estamos muito felizes por esse momento importante a todos nós. Um reconhecimento público de nosso esforço e dedicação. Represento aqui hoje muitos líderes da igreja e membros que estão aqui hoje e muitos outros que não puderam estar presentes. Tais membros e líderes se dedicam dia a dia, seu tempo, recursos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ao sermos uma influência transformadora por meio de iniciativas sociais, projetos de ajuda humanitária, incentivo à juventude e principalmente no fortalecimento da família. Por todos os lados, a família está sob ataque. Muitos se perguntam se a instituição não é mais necessária. Nossa resposta é certa. Se há alguma esperança para o futuro das nações, essa esperança reside na família. Nossos filhos são nossa riqueza. Nossos filhos são nossa força. Nossos filhos
são de fato o nosso futuro, como diz em Salmos 127:3. Os filhos são a herança do Senhor. Compartilho nessa noite algumas palavras do documento orientador para os membros da Igreja de Jesus Cristo. Trata-se de uma proclamação ao mundo intitulada A Família, publicada em 1995 e que continua atual, sendo utilizada em discussões interreligiosas no Vaticano e em outros órgãos internacionais nos últimos 30 anos. Abro aspas. A família foi ordenada por Deus. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. E, por fim, conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Com esse propósito, a Igreja de Jesus Cristo constrói templos, que, diferente das capelas, são realizadas ordenanças sagradas, como o casamento para toda a eternidade. Também mantemos o maior acervo genealógico do mundo, chamado Family Search, aberto ao público, de forma gratuita, por meio de seu site e nos 2 centros de pesquisa em nossa cidade. Realizamos cursos abertos à comunidade, como o curso de fortalecer a família, fortalecer o casamento, programas de recuperação de dependências e incentivamos a oração e estudo das Escrituras diariamente em nossa família. Nesta noite, ao homenagearmos a Igreja, na realidade estamos reverenciando o nosso Salvador Jesus Cristo, seus ensinamentos e sua capacidade de nos transformar como indivíduos, famílias e sociedades. Encerro minha fala agradecendo novamente ao vereador Gilmar Fuga Júnior por seu gesto. Honramos muito esse gesto e somos muito gratos por poder comunicar e compartilhar nossas crenças e as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, de forma, às vezes, atrás da cortina, né? Mas nós acreditamos que a união de todos pode realmente transformar a nossa cidade, os indivíduos, e fazer com que todos nós nos desenvolvamos espiritualmente e educacionalmente. Então, encerro com minha gratidão. Obrigado a todos. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, participando dessa solene sessão e tão especial em comemoração aos 64 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quero cumprimentar com respeito e com muita gratidão e sincera gratidão, tá, presidente dessa solenidade, a vereadora Adamo Nareto, o vereador Gilmar Fuga Júnior, gratidão, os demais vereadores e autoridades presentes, e com carinho a comunidade, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui presente também. Bem, o tema que foi me dado para essa oportunidade foi a Igreja de Jesus Cristo e a educação. A gente costuma falar irmãos, né? Estamos aqui entre irmãos. A educação na Igreja de Jesus Cristo nos Santos dos Últimos Dias sempre foi alta prioridade para os jovens, né? Com base no que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescer Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com todos os homens. Então, inspirados nesse ensinamento, os profetas modernos
por inspiração, revelaram programas específicos e iniciativas para o programa de desenvolvimento dos jovens. Eu vou ressaltar alguns deles. Este é o Guia de Desenvolvimento para Jovens e Crianças. Neste guia, nesse programa, os jovens e as crianças, desde cedo, aprendem a exercer sua liberdade de escolha e escolher quais campos da sua vida eles vão desenvolver. No campo emocional, educacional, intelectual e espiritual, e o físico, né? Lógico, com apoio constante, acompanhamento da família e da liderança da igreja também. Queria ressaltar que, dando um exemplo de dos resultados desse programa, a Meilin Choi, membro da nossa igreja, uma jovem que dentro desse programa ela traçou suas metas e foi selecionada como parte do programa Cidade Educadora para visitar Barcelona, na Espanha, e ela é da nossa igreja também. E foi com parte nesse programa que ela traçou sua meta e plano de ação, né? Também nós temos cursos livres de desenvolvimento para os membros jovens da igreja e abertos também à comunidade, tá? Queria ressaltar cursos de finanças, liderança, oratória, empreendedorismo, inglês, e tudo gratuitamente, tá? Não poderia deixar também de mencionar o programa BYU Pathway, né? Nós temos uma universidade sediada em Utah, nos Estados Unidos, né? E você não precisa estar lá para estudar também. Pode estudar lá, mas pode fazer o curso online por aqui. Isso é aberto para a comunidade, tá? Por um investimento muito acessível, em frente a tantos benefícios que esse curso traz. Tá? Uma graduação internacional. Eu vou ressaltar alguns cursos: gestão empresarial aplicada, tecnologia, saúde, estudos profissionais, comunicação, desenvolvimento de software, serviços familiares e humanitários. Né? Além disso, a respeito ainda sobre educação, jovens participam de programas de estudos do Evangelho, que é o programa de Seminário Instituto, que é um programa mundial, onde os jovens têm aulas de terça a sábado, né, sobre a doutrina e os princípios do Salvador Jesus Cristo, onde eles vão aprender sobre o Salvador e ter um relacionamento mais próximo com o seu Deus, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sempre acreditou no potencial divino dos jovens na sociedade e na igreja. Por isso, nós trabalhamos incansavelmente para ajudá-los a se tornar homens e mulheres cristãos, apoiadores da comunidade e membros fiéis e a serviço da comunidade e a Deus. Eu agradeço mais uma vez por esse espaço, à Câmara de Vereadores de Passo Fundo, nesta justa e emocionante homenagem. Muito obrigado. E a todos os presentes por compartilharem conosco essa história de fé, dedicação e serviço. Muito obrigado. Quero cumprimentar a Ada, vereadora Ada, que preside aqui hoje, o vereador Gilmar Fuga, agradecendo a iniciativa da homenagem, todos os demais vereadores, os que compõem a mesa, todos os presentes aqui. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui recebendo essa homenagem. O presidente Gil Krug, né, que infelizmente não esteve aqui, eu conheci os seus avós, né, o Antílio foi um dos que me ensinaram desde a juventude, né, da infância, os primeiros passos, saudoso, né, já falecido há alguns anos. A Igreja de Jesus Cristo ela foi restaurada em 1820 pelo profeta Joseph Smith, nos Estados Unidos, mas aqui em Passo Fundo ela está há 64 anos. A liderança da igreja ela é chamada por revelação, ela não é eleita e nem recebe qualquer remuneração.
Atualmente, quem dirige a igreja em todo o mundo é o profeta Russell M. Nelson. Seguindo a 12ª regra de fé, a igreja é neutra politicamente e apoia as autoridades independente de quem seja. O Conselho de Salvador de não julgar uns aos outros aplica-se a convicções políticas. Nenhum membro da igreja deve ser julgado por votar em uma ou outra pessoa. O profeta Nelson ensinou sobre ser pacificadores, criando pontes de entendimento, usando do amor, ouvindo a opinião de cada um e não perseguir pessoas por sua posição política. Independente de partidos ou convicções políticas, somos todos filhos e filhas de Deus e devemos nos amar e respeitar. Assim como prezamos pelo direito de adorar a Deus, também respeitamos todas as demais organizações religiosas a fazer o mesmo. Onde não há liberdade religiosa, a democracia é afetada. Os membros da igreja se esforçam para ser discípulos de Jesus Cristo, procurando fazer aquilo que ele ensinou, vestindo os nus, alimentando os famintos, pois como está escrito, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, diz o Senhor. Em razão disso, a igreja promove uma série de ações, dentre elas Mãos que Ajudam, que aqui foi citado. Eu lembro com gratidão algumas parcerias com a Defesa Civil, estava lá o Bica carregando caminhão junto conosco, para vários episódios de enchentes e tragédias. Também é feito doações de sangue, doações para organizações, como já foi citado aqui, investimentos para a PAI, Amigos do Bem, Operação Sorriso, Cruz Vermelha, hospitais, etc. Inclusive teremos no próximo Mãos que Ajudam em agosto, dia 30, que vai ter como objetivo o apoio a crianças com câncer, e todos são convidados. Boa parte dos recursos para projetos humanitários no mundo todo, ele provém do jejum que os membros fazem, quando eles deixam de se alimentar por 2 refeições e doam o dinheiro correspondente a essas refeições para ajudar aqueles que necessitam de auxílio. A igreja também promove vários serviços de autossuficiência, como aqui já foi falado, como cursos e capacitações. E nós reconhecemos também o trabalho que o município tem feito com a Escola das Profissões. Para finalizar, eu quero referendar aqui o Adercor, que é o presidente da igreja no Brasil, e num evento na Câmara de Deputados, ele disse o seguinte: a frase na bandeira do Brasil, ordem e progresso, teve origem em Augusto Comte, filósofo positivista. A frase original era: amor por princípio, ordem como base e progresso por fim. Por algum motivo foi suprimido a palavra amor, mas nós, como cristãos, podemos restaurar essa palavra em nossas ações. Jesus Cristo vive, Ele é o nosso Salvador, Ele nos conhece individualmente, está ciente da nossa situação e do nosso pleno potencial. Ele confia que nós podemos fazer o nosso melhor. O livro de Mormon, como também já foi citado aqui, ele é outro testamento de Jesus Cristo. E uma escritura que contém nele fala: portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para almas dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Eu agradeço novamente a homenagem muito bonita e sincera que está sendo feita aqui, que reconhece os esforços de muitas pessoas no passado e no presente para serem pessoas que buscam o melhor para esse mundo. E encerro para que o Senhor abençoe a nossa linda cidade e a todos que vivem aqui. Obrigado. Agradecemos a todos pelas suas considerações nesse momento de homenagem e parabenizamos mais uma vez a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelos seus 64 anos. E eu, em particular, como cristã,
agradeço pela pregação do Evangelho, por mais de 5.000 membros na nossa cidade, e também pelo trabalho que nós podemos fazer junto com o Coronel Bica, na Defesa Civil, nas enchentes. Então, como voluntária, agradeço pelo trabalho da igreja. Então, peço ao mestre de cerimônias que tome a sua palavra. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenham todos uma ótima noite.